Boa noite, meu nome é Samuel. Hoje eu vou dar para vocês uma aula simulada sobre estados químicos da matéria e é isso, vamos começar. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre como as coisas são formadas. Os átomos, que formam as moléculas, eles têm uma ligação. Só que as moléculas, elas também têm ligações entre si. A força que essa atração exerce, ela vai influenciar diretamente na qualidade dos estados físicos. Ou seja, um sólido, por mais frágil que ele seja, sei lá, uma bolacha que é cracker, ela tem ligações muito mais fortes do que, por exemplo, geleia. Ou seja, a variação dessas forças é o que dá para a gente os três estados químicos da matéria que nós conhecemos, sólido, líquido e gasoso. Falando primeiro um pouco dos sólidos, os sólidos são o tipo de matéria que tem as ligações mais fortes entre si. Claro que entre os sólidos existe uma variação bem grande nessa relação. Como eu disse, o Kami Cracker ele é bem fraquinho, bem vagabundinho. Se você tentar quebrar, ele quebra. Mas um diamante é muito difícil de quebrar. Mas mesmo assim, todos eles são sólidos. O que define eles como sólidos são o fato de que eles permanecem juntos. Se eu, por exemplo, jogar uma pedra no chão, a pedra ela não vai virar outras pedrinhas, a não ser que ela quebre. O que é diferente do que acontece com o líquido. Se você joga um líquido no chão, ele se espalha. Um sólido forte que ele quebre. Eles basicamente vêm em dois tipos diferentes. Os sólidos, que são os cristais, e os sólidos amorfos. Um sólido amorfo é um sólido que ele não tem formato definido das estruturas dos seus átomos. Um cristal, os átomos do cristal, eles se identificam, eles se organizam de forma geometricamente perfeita. Os líquidos, eles têm uma característica muito diferente do sólido, porque eles são capazes de fluir, eles são capazes de ocupar todo o espreende. Quando eu coloco um copo de água, ela sempre toma o formato do recipiente onde ela está. Isso é o que a gente chama de fluido. Então, eles estão juntos, ligados, mas não ao ponto de ter um congelamento do movimento. Os gases, eles são bem parecidos com os líquidos, só que os gases têm uma capacidade que os líquidos não têm, que é a de ocupar todo o espaço. O líquido ocupa só o espaço quando ele cai. Um gás não tem essa característica. Quando você coloca o gás num ambiente fechado, ele vai imediatamente ocupar todo o espaço desse ambiente. Os gases fazem isso porque eles têm uma repulsão muito maior do que a atração intermolecular. Então, eles querem distância um dos outros e não proximidade. Quantidade de energia. Os estados de qualquer matéria mudam de acordo com a quantidade de energia que as moléculas contêm. Essa quantidade vai mudar de acordo com a quantidade, principalmente com a quantidade de calor que você coloca. Se você, por exemplo, tiver as moléculas num estado de pressão, isso não vai ser tão possível. Mas, basicamente, se você colocar mais calor dentro de uma molécula que está em estado sólido, ela vai se tornar uma molécula no estado líquido. Isso acontece com o gelo. Quando o gelo derrete, ele não ele tá soltando frio. Ele está absorvendo calor. E quanto mais calor ele absorve, maior é a quantidade de gelo que vai deixar de ser gelo e vai se transformar em água. Exatamente ao 0 graus Celsius, o gelo se torna água. Se você mantém a água num estado mais ou menos entre o zero e, digamos, 99 graus, ela não vai estar fervendo ainda, em teoria, ela não estaria fervendo e ela não deveria evaporar. Porque existe uma estabilidade entre esses níveis, gelo, água e vapor, líquido e vapor. A questão é, quanto mais você adiciona calor dentro das moléculas, maior é a tendência delas a tentar se separar cada vez mais. O mínimo de calor possível, ela está no estado sólido. No máximo de calor possível, ela está no estado gasoso. E é por isso que a água se torna gelo quando ela está mais fria, quando ela tem menos energia, porque calor é energia, se torna gelo, e quando ela tem o máximo de energia possível, ela se torna vapor. Agora, uma pequena revisão do que a gente viu hoje. O estado que a matéria está depende da atração entre as moléculas, ou seja, da força intermolecular entre elas. Os gases e os líquidos são fluidos porque eles têm a capacidade de mudar de forma de acordo com o ambiente que eles estão ou as pressões a que são submetidos. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite.